Este é o assunto direto e hoje vamos falar de escrituração contábil e fiscal. Quais são as novidades e os desafios desse ano? Para ajudar a gente, eu estou aqui com a Rubia Fassi, diretora de Tax Diretos da BDO. Rubia, obrigado pela entrevista, pelo seu tempo. Imagina. Conta para a gente quais foram as principais alterações da ECF para o ano calendário 2024 e os principais desafios que as empresas têm para se adequar. A cada ano, a Receita Federal ela vai aprimorando os cruzamentos das obrigações acessórias, exigindo mais informações, né, na ECF. Ela é uma informação extremamente completa, né? E esse ano teve uma mudança muito significativa que vai ser um desafio para muitos contribuintes, que foi na parte A do LALUR, o vínculo, né, com contas contábeis e parte B do LALUR. Então, as provisões temporárias que são ajustadas na apuração do imposto de renda, até a versão passada, algumas dessas linhas de ajustes era permitida fazer ou com o vínculo 1, que é apenas a parte B do LALUR, ou com o vínculo 2, né, que é com conta contábil ou com ambas. Agora, muitas dessas contas foram alteradas, essa validação desse vínculo, e vai ser obrigatório a ser o vínculo 3, que é com que o contribuinte tem que colocar tanto a conta contábil quanto a parte B do LALUR. Então, muitas empresas não estão adequadas para isso, né? Os seus controles não permitem que ela faça os dois. Mas nessa versão agora do Layout 11 da ICF, isso já vai apresentar um erro. Então, a empresa vai ser obrigada a se adaptar com isso, né? Então, indo nesse assunto das provisões temporárias, desde a primeira versão a gente já vê muita dificuldade do contribuinte a fazer o vínculo desses ajustes temporários com a conta contábil e com a parte B do LALUR, né? Então, os controles não são eficientes. A Receita já se pronunciou que ela espera que os vínculos das provisões temporárias sejam com contas do resultado, porque o que ela quer ver? Ela quer saber se essa provisão que eu estou ajustando na minha apuração do meu imposto de renda, ela impactou o meu resultado de alguma forma, né? Então, por isso que exige-se o vínculo com a conta contábil de resultado. A gente ainda vê muito contribuinte vinculando com a conta patrimonial da provisão, né? Então, hoje, quando o contribuinte vai lá e vincula essa conta contábil com uma conta patrimonial, que é ativo ou passivo, quando valida esse F, ele já dá uma advertência. Então, a Receita já está dizendo, olha, essa conta que você vinculou é uma conta patrimonial, não é uma conta de resultado. É isso mesmo? Né? Então, ela dá uma advertência falando, não é isso que eu estou esperando uma conta de resultado, né? Nessa versão da ECF ainda é advertência, não é erro, mas a gente vem desde as primeiras versões da ECF alertando os contribuintes, porque então a gente está na versão 11, né, já é o 11º ano da ECF, então sempre teve essa exigência e as empresas estão demorando para se adequar a isso, né? Então, porque é uma adequação contábil que tem que ser feita, né? Então, todo impacto que ela faz de uma provisão ou de uma diferença temporária, ela teria que ter no resultado aquilo segregado para ela poder mapear isso corretamente na parte A e B do LALUR, e as empresas não estão se adequando corretamente. Então, as empresas deixam para se adequar quando já começa a dar erro na ICF, que não consegue transmitir, então são obrigadas a se adequar, tá? Então, acho que esse vai ser um desafio grande. E um outro desafio maior ainda são os novos registros de transfer pricing, né? Que então mudou as regras de TP. E com isso, os registros são totalmente diferentes, então tem que aprender a fazer esses registros agora. Você falou sobre preços de transferência, né? Desde o ano passado a gente está falando dessas mudanças e as empresas ainda estão se adequando. Tem alguma recomendação especial para as empresas que precisam reportar suas operações internacionais sobre essas novas diretrizes do Transfer Price? Sim. Então, até fazendo um adendo, quando eu falo assim, os novos registros de TP, na verdade, esses registros de transfer pricing, eles apareceram já na versão passada, porque no layout 10, porque no ano calendário de 23, as empresas elas podiam optar pela antecipação das regras do transfer pricing, né? Então, ano passado, para quem optou pela adoção antecipada das regras, já apareceu esses registros, né? Mas pelo menos a experiência que a gente tem foram poucas empresas que optaram por essa adoção antecipada, a maioria continuou nas regras antigas. Agora, por ano calendário de 24, que é esse F que vai ser transmitido agora, já é obrigatório, então não tem opção. Então, no layout novo, nesse layout 11,
os registros anteriores das regras antigas nem aparecem mais na ICF, eles foram extintos, né? E a gente vê ainda que as empresas elas estão com uma resistência de mudar o pensamento do que é as novas regras de transfer price, né? Então, a gente conversa com algumas empresas, eles ainda acham que vai ter que ter um cálculo, só um cálculo. Eles alegam, olha, eu não estou preocupado com o transfer pricing, porque o meu volume de operação com a minha vinculada no exterior é muito pequeno, é algumas notas no mês ou no ano, ou até mesmo eles falam, olha, a margem que eu aplico é uma margem alta, então eu já sei que não vai dar ajuste. Mas assim, a gente tem que mudar a cabeça do transfer pricing. Tudo mudou, a gente tem que pensar diferente, porque hoje o transfer pricing ele não é apenas cálculo. Antes da etapa do cálculo, tem um estudo, que esse é o objetivo principal do transfer pricing quando a gente fala das regras da OCDE. Então, hoje, se a empresa não tiver um estudo de transfer pricing, ela não vai conseguir preencher a ECF, né? Então, o que muda do volume de operação total que eu tenho no ano com a minha vinculada no exterior vai ser a minha obrigatoriedade ou não de entregar para a Receita Federal o meu arquivo local, né? Então, esse ano, em 31 de dezembro, né? Eu tenho até 31 de dezembro para entregar esse arquivo local no ECAC, né? Nos outros anos vai mudar para outubro, mas ele vai definir se eu sou obrigado ou não, esse é o arquivo local que eu entregar para a Receita Federal via ECAC, vai ser o simplificado ou ele vai ser o completo. Porém, ele não me desobriga a ter o estudo. Então, o estudo do transfer pricing, eu sou obrigada de qualquer forma, né? Nas regras passadas de transfer pricing, a gente tinha o safe harbor. Então, se eu não atingia um volume de operação com a minha vinculada, eu não precisava fazer o cálculo, mas isso é na regra anterior. Na regra nova eu não tenho nada que me desobrigue, né? Se a empresa não realizar o estudo, ela não vai conseguir preencher os registros da ICF esse ano, tá? Porque é tudo com base nesse estudo, então ela tem que preencher o registro de acordo com o estudo que ela fez, né? Então, o que a gente vê que vai acontecer é muitas retificações depois de ICF. Porque se a empresa até agora não foi atrás de fazer os estudos do transfer pricing para poder fazer a ICF adequadamente, não sei se ela vai conseguir terminar a tempo do prazo da declaração, né? Porque a ICF tem o prazo agora de 31 de junho para ser transmitida. Então, a gente acredita que a gente ainda vai trabalhar com muitas certificações de ICF até conseguir ter uma qualidade adequada desses registros de preços de transferência. Só para a gente entender, quem não fez ainda esse estudo, entrega do jeito que está, faz o estudo e faz uma retificação. Porque ele vai acabar entregando da melhor forma que ele consegue, né? Ele até consegue entregar uma parte, mas ele não vai conseguir entregar completo, porque vai ter informações que ele não tem, que exige do estudo para poder declarar esses registros corretamente. A gente vai ter que fazer um episódio sobre transfer pricing, para explicar para o pessoal direitinho como isso Vai funciona. sim, a gente tem ótimos especialistas aqui que vão poder explicar adequadamente. Certo. Voltando um pouco para o ECF, a gente escuta o pessoal falar que essa é a declaração mais complexa e mais complicada das obrigatoriedades das empresas, né, com a Receita. Quais são as principais armadilhas aí que o pessoal precisa ficar atento para não ter nenhum passivo depois? Sim. A ECF ela é bem completa, porque por mais que fala que é escrituração contábil fiscal, então você veja, antes a gente chamava de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, né, DIPJ para quem é mais antigo, né. Então mudaram até o nome, então você declara muito mais do que apenas o imposto de renda da pessoa jurídica, né. Então você tem informações econômicas, informações gerais, tem informações de sócios, informações que eu dependo da contabilidade. Então, é uma obrigação que eu tenho que falar com muitas pessoas da empresa, né? Eu tenho que envolver DP, eu tenho que envolver o jurídico, eu tenho que envolver contabilidade. Então, eu tenho que ter uma preparação boa para isso, né? Uma dica que a gente fala é o quê? Se basear no manual de orientação da ICF, né? Então, a Receita Federal, ela publica todo ano um manual atualizado com as orientações, o que ela espera que seja declarado
nos registros, nas linhas específicas de cada registro. Também tem a tabela dinâmica, né, que é um arquivo em Excel, que aí ele quebra, ele demonstra cada linha de cada registro e o que ele espera em cada linha daquilo, né. Então, não preencha a ECF por uma osmose, porque quando você abre a ECF, lá tem um título, então você já subentende o que se espera ali e você vai preenchendo de acordo com o que você subentendeu. Só que é importante ler o manual, porque no manual a Receita vai dizer realmente o que ela espera daquilo. Então, erros comuns que a gente pega, então tem registros de informações gerais e econômicas, que a Receita escreve no manual que ela espera que aquelas informações sejam declaradas, por exemplo, no regime de caixa. E as empresas, elas ainda vai lá na contabilidade, pega o razão ou o saldo da conta contábil e declara o que está lá. Só que a contabilidade é regime de competência. Então, não é a mesma informação que a Receita está esperando, né? Informes de rendimento. Informes de rendimento, os contribuintes, eles ainda falam assim, não, eu só entro lá no ECAC, pego o meu relatório de fontes pagadoras e informo os meus retidos. Porém, até no próprio relatório de fontes pagadoras, que se gera do ECAC, ele fala que não substitui os informes de rendimento. Então, as empresas têm que ir atrás dos informes de rendimento para isso, para poder declarar corretamente o seu saldo negativo. Então, o saldo negativo do imposto de renda, que é declarado nos registros N630 e N670, se a empresa não declarar corretamente, depois ela vai ter o seu saldo negativo do imposto de renda da contribuição social glosado. Então, quando ela for fazer a PERDCOMP para aproveitar esse crédito nos próximos 5 anos, se as informações não estiverem corretas, vai ser glosada a PERDCOMP, vai abrir os saldos dos passivos, que são os impostos que ela compensou com esses créditos. Então, gera vários problemas. E, às vezes, é só uma forma de declarar, né? Não que a empresa não tenha aquele direito. Então, como ela declarou de uma maneira incorreta, a Receita não consegue enxergar aquele direito adequadamente. Tá? Parte B do LALUR, também a gente vê que é uma qualidade muito ruim que as empresas entregam, essa parte B do LALUR declarada para a Receita Federal, se preocupa em mapear o que aconteceu no ano, mas os saldos iniciais da parte B do LALUR já vêm errado de anos anteriores, então eu não consigo ajustar, porque eu alimento o meu saldo inicial com a ECF que eu transmiti ano passado. Então, o importe da ECF desse ano, ele já me traz esse saldo inicial. Se eu tenho um problema de saldo inicial, eu tenho que ficar voltando todo ano para identificar aonde esse problema ocorreu, para poder fazer os ajustes, para ir corrigindo os meus saldos de parte B, né? Porque eu tenho que provar para a Receita que naquela competência específica, aquele ajuste contábil, né, que é uma provisão temporária que impactou meu resultado, eu não aproveitei aquilo tributariamente, aquilo não impactou minha apuração de impostos de renda naquele exercício, por isso que agora, nesse ano, né, futuro, eu estou tirando esse efeito, estou aproveitando aquilo na minha apuração de imposto de renda. Então, se eu não tiver esse lastro que realmente, no passado, aquilo não afetou minha apuração, por isso que eu estou afetando agora, isso eu gero risco fiscal. Porque a Receita pode falar, não, você não conseguiu me provar que isso não afetou, você não tinha parte B do LALUR suficiente para isso, então eu não vou considerar essa sua exclusão, você vai ter que me tributar isso, porque você não conseguiu provar. E isso é seríssimo, porque você vai perdendo esse lastro, né? Como é uma coisa que não prescreve, parte B do LALUR não prescreve, então não tem isso de 5 anos, né? Então eu tenho que ter isso muito bem mapeado, né? Então a dica para a ECF de ouro, né, é o que entregue a sua obrigação acessória com a melhor qualidade possível, então, de acordo com o manual, de acordo com tudo que a Receita exige, né, se for possível contar com a ajuda, né, de alguém especialista que tem já experiência para saber todos os cruzamentos, todas as referências necessárias. Se não conseguiu entregar com a qualidade no momento do prazo, faça a retificação antes do processo de fiscalização, né? Então, quanto mais proativo for nisso, menos problema tem, menos dor de cabeça, chama menos a atenção do fisco, porque os cruzamentos são muito automáticos, né? Então, entregue com qualidade e você vai ter menos dor de cabeça. É isso. Rubia, muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço. E vamos voltar outras vezes para aprofundar mais esses assuntos, tá bom? Vamos sim, obrigada, Obrigado. Anderson. Até a próxima com mais um assunto direto.